Bom, neste vídeo vou comentar algumas coisas separadas, tal, para você poder entender melhor o papel podre da nossa mídia. Mas primeiro, uma informação, vamos lá. Parece que agora, definitivamente, os gastos com despesas de empregados domésticos de INSS não mais poderão ser abatidos na declaração do imposto de renda. Pô, eu acho normal. Gente, quem tem condição hoje no Brasil de ter uma empregada doméstica, e não é fácil não, viu, gente? Aqui na minha região você ainda consegue, pagando salário e pouco e tal, mas São Paulo, se você não pagar 3 salários, 4 salários, você não arruma. Agora, quem paga 3 ou 4 salários só na mão de obra do empregado doméstico, ou empregado doméstico, é uma pessoa que tem posse, tem bem, tem renda suficiente. Aí vai abater. É outro absurdo, por exemplo, o rico, que põe seu filho em colégios caríssimos, que põe seu filho em faculdades caríssimas, ele tem o direito depois de, na declaração do imposto de renda, abater grande parte disso, em alguns casos a totalidade, ou seja, ele recebe de volta o dinheiro que ele gastou, que é um investimento que ele tinha que fazer para o filho dele e tal. O pobre não tem como fazer isso, porque o pobre já põe o filho na escola pública, que é uma merda, diga-se de passagem. Vai mudar? Claro, já mudou, e vai mudar muito mais com o ministro Weintraub. Mas até então, a escola pública é a bosta. E eu volto a falar, eu, por exemplo, estudei a vida inteira em colégio público e depois formei em faculdade pública federal. Senão não teria condição. E graças a Deus, pouca gente tem a cultura e o conhecimento que eu tenho. Na época, quando eu fiz a faculdade e fiz o vestibular, dos 10 primeiros colocados, 7 ou 8 eram da escola pública, né, da educação pública. Hoje não, pô. Hoje aluno da escola pública mal e mal dá conta de fazer o Enem, passar no Enem, que se você não tirasse zero, não fosse 0, alguma coisa, você era aprovado. Parece que agora suspendeu isso, o Weintraub também suspendeu isso. Mas então, saúde. O rico tem planos de saúde, gasta, paga cirurgias caríssimas, tal, abate quase tudo também no imposto de renda. O pobre não tem jeito, porra, ele mal e mal dá conta de ser atendido no SUS. Então tem muita coisa que precisa mudar. Ah, Sérgio, você é contra o rico? Não, não sou contra o rico. Não sou, não vejo defeito nenhum na pessoa ser rica, desde que isso tenha sido conseguido honestamente. Porque eu falo, viu, não tenho medo de falar não. Trabalhando honestamente, exercendo profissão honestamente, ninguém fica rico. Pode ter uma vida, ter uma casinha, um carrinho, mas rico, atrás de toda riqueza tem uma grande sujeira. Isso não tenho dúvida. E claro, precisa ser fiscalizado, precisa conhecer a origem dessas fortunas e tal. Mas no Brasil, se for atrás, por exemplo, de um político ou de qualquer cidadão que enriqueceu ilicitamente, pelo menos pelo seu patrimônio, dá para ver, dá para sentir e tal, não é ele que tem que provar que conseguiu aquilo honestamente. É a justiça que tem que provar que ele fez alguma coisa errada para ter o patrimônio. Mas isso é sacanagem, gente. Mas se o cara tem o patrimônio, ele tem que explicar. Como é que você conseguiu o patrimônio? Não, eu consegui juntando, trabalhando. Deixa eu ver seu imposto de renda de anos para trás, quando você foi juntando. Se você declarou esse dinheiro. É isso que tem que ser feito. Já volto mais uma vez a falar, não tem nada contra a riqueza. Até admiro alguns que ficam ricos trabalhando, que é muito raro. Bom, outro assunto agora aqui.
Eu não consegui entender, a notícia sempre é dada pelas metades, nas grandes redes, Globo e Bandeirantes. Eu não sei se o governo está voltando a fazer os mutirões que sempre existiram em outros governos. É cópia, viu? Não é invenção desse novo ministro da Saúde, que eu já falei. Para mim é o mais fraco dos ministros todinhos que tem. Mais fraco e mais cheio de defeito. Se puxar a ficha dele, você assusta. Então, fazer mutirão de catarata e de varizes. Gente, eu lembro quando isso foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu estava lá em Brasília, mas eu vinha muito aqui, eu nunca saí, nunca deixei de morar em Uberaba e tal. E eu vinha para cá. Aí quando chegou, acho que na época, salvo engano, a cirurgia de catarata, acho que eram 300 cirurgias. E o prefeito daquela ocasião era médico. E entre os investidores de campanha, que os mané falam doadores de campanha, ninguém doa para a campanha, todo mundo investe. E entre os grandes investidores, eu até já citei também em outro vídeo aqui, estavam os proprietários de um hospital. E aí quando chegaram as cirurgias de varizes, o normal seria o quê? Ou distribuir na rede pública, ou então distribuir entre vários hospitais, clínicas e tal. Foi tudo para um único médico, todas. E aí é claro, 300 cirurgias num prazo curto para fazer, o cara não vai fazer direito, não tem como. E mais, não era só o dinheiro para fazer a cirurgia, não. Vinha o dinheiro para fazer exames anteriores, por exemplo, de alguma rejeição que pudesse ter a anestesia que fosse ser dado, inclusive podia levar à morte muitas pessoas, tal. Quando a variz era muito profunda, raio-x, enfim, tinha muito dinheiro, não era só operação não, tinha um tubo de dinheiro por trás disso. Ficou tudo na mão de uma única pessoa, que inclusive, por absurdo que pareça, era professor na faculdade de medicina, atuava no hospital de clínicas, atuava na prefeitura, cumpria lá umas 2 horas, quando ia, né? Normalmente não ia, ninguém vai. E ainda tinha clínica particular e o hospital. O dia para ele tinha que ter 30 horas, senão não dava. Mas, infelizmente, na área da saúde, o que nós temos de barbaridade, de coisas horríveis que você nem imagina, e por isso nós vemos todo dia, juntando-se a isso, a roubalheira que não permite que comprem remédios e equipamentos quebrados, parados. Aliás, na sua cidade também, viu, cidadão? É tudo terceirizado, tudo. Saúde pública hoje tem uns médicos lá para consertar dedo estroncado, unha infeccionada, tal, é o máximo. O resto eles encaminham para as clínicas particulares, tudo combinado. Por quê? Porque aí é fácil, Cada exame que a clínica particular faz lá já separa a comissão. Quando não é as tais de OS, que eu falo, OS, para quem não sabe, é uma ONG. Volto a repetir, quem conheceu uma ONG honesta, pelo amor de Deus, me comunique, dê o nome e endereço e arrume um jeito de eu poder entrar lá na hora que eu quiser, não é combinado data não, para ver os convênios com os órgãos públicos e a prestação de conta. Eu derrubo tudo, não fica uma. Então, volto a falar, operação de catarata. Aqui na minha cidade tinham 60 por mês, todas elas dirigidas ao hospital de clínicas. E lá todo mundo sabe, ninguém tem coragem de cobrar, porque se falar isso a polícia vai lá e prende, não pode. Hospital público, trabalha com SUS, só SUS. Aliás, não é só SUS não, lá eles atendem também os convênios dos planos médicos que internam o paciente pelo SUS, o cara está achando que está sendo internado pelo plano, está sendo internado pelo SUS, e que depois deveriam repor o dinheiro e não faz até hoje. É Brasil. Espero que o Bolsonaro chegue lá também, mas com esse ministro da Saúde aí não precisa nem pensar, não vai consertar merda nenhuma. E aí as operações de catarata estão 60 por mês lá no Hospital das Clínicas.
E aí, como, inclusive, a chefe desse serviço lá no hospital participou ativamente da campanha daquele prefeito bandido, prefeito todos são bandidos, mas um que foi até ministro lá, e participaram da campanha dele, da qual eu tinha me afastado, porque eu fui 8 anos colaborador dele, eu nunca fui poder, eu sempre fui oposição. A única vez que eu poderia ter chegado ao poder foi com ele, mas eu me afastei porque vi o bandido que era antes dele se eleger. E aí ele simplesmente, combinado com essa cidadã, tirou as cirurgias de catarata do Hospital das Clínicas e distribuiu entre 5 clínicas, 12 para cada uma, de médicos que tinham apoiado ele na campanha. E aí, nessas clínicas, não tem o que é lei, é obrigado. Quem trabalha com SUS é obrigado a botar uma tabuleta na porta. Aqui tem SUS. Mas nunca botaram, nunca ninguém fez isso. Tá ouvindo, ministro? Ministro da Saúde? Um trabalhinho aí pra você. Você deve estar muito ocupado com outras cocitas melhores, né? E aí, o que aconteceu? O cara ia lá, não sabia que tinha a oportunidade de ser tratado pelo SUS, pagava 2, 3, 5 mil reais, dependendo do bolso, pela operação de catarata. E o filho da mãe do médico ainda depois não mandava a cobrança para o SUS para receber o pagamento do SUS também, pela mesma cirurgia. Então, estou falando isso, não estou criticando, estou alertando. Cuidado, isso já aconteceu em outros governos, na época do Fernando Henrique, de Lula, de Dilma e tal. Espero que o presidente Bolsonaro não caia também nessa armadilha, que isso com certeza vai ser usado contra ele tão logo se efetive, se é que vai ser, que é verdade que vai ter essas cirurgias fazendo mutirões no Brasil inteiro. Bolsonaro, não é por nada, eu já falei, eu fui dos primeiros que te apoiou. 2 anos antes da eleição eu já estava brigando pelo seu nome aqui, divulgando e tudo e tal. Não quero nada seu, nada. Eu quero que você olhe pelo Brasil como um todo. Presta atenção, são pouquíssimos, eu acho que não chega a 3, mas tem ministro seu. Não serve, não vai te ajudar, não está te ajudando, não está fazendo o que o Brasil espera. Não é vergonha nenhuma. Você reconheceu, olha, infelizmente nesse caso eu errei. Não precisa falar isso de público, não estou falando para você vir fazer meia-culpa, não. Mas troca, põe alguém. Eu acho o seguinte, até na saúde, eu não minto para você. O melhor secretário de saúde que eu conheci a nível de município não era médico. Foi o melhor secretário de saúde, por quê? Porque ele não tinha compromisso com o corporativismo da medicina. Fez um trabalho excelente. Então, meu presidente, não é crítica, é colaboração. Mas se alguém entender como crítica, infelizmente, eu não vou deixar de fazer o que eu acho que é para o bem do Brasil. Um abraço a todos e obrigado.